Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa mini saga do C Sharp. Continuando então, a gente falou sobre o tipo inteiro na aula anterior. Nossa, eu falo aula pessoal, mas olha, nada a ver, é modo de falar, tá? É meio que é costume ali. Não sou professor, então não tem nem por que falar vídeo aula. No vídeo anterior, é, a gente falou sobre o tipo inteiro, que ele aceita somente números, né? Não aceita texto e também não aceita números quebrados. É só o número inteiro. Eu não posso quebrar aqui, por exemplo, 100.5, tá? Para isso, então, a gente tem os tipos float, a gente tem o double, que também aceita números quebrados, e também temos aqui o tipo decimal, tá? Que ele é muito usado aí quando a gente está trabalhando com moedas, né? Valores, real, dólar, qualquer moeda a gente usa o decimal, tá? E coisas importantes aqui que é bom frisar é que tipo float, quando você digita um número aqui, é, você precisa colocar o F no final para o C Sharp entender que você está trabalhando com um tipo float. Se eu remover ele aqui, ele já vai reclamar para mim, dizendo que ele não consegue converter aqui esse número sem o sufixo F, tá? Ele precisa do sufixo F aqui para ele entender que a gente está trabalhando com uma variável do tipo float. A mesma coisa aqui a gente tem para o tipo double, né? Ele aceita até 15 casas decimais depois da vírgula. O tipo float aqui no caso, né? Ele aceita até 7 casas decimais aqui, tá? Depois da vírgula. O tipo decimal aqui, ele aceita até 28 casas depois da vírgula, tá bom? Eu vou rodar aqui a aplicação para vocês entenderem. Eu vou até comentar aqui, tá? Vou dar aqui o .NET Run. Então tá aqui, ó. O float, tá? Até 7 casas decimais, o double até 15 casas decimais, depois da vírgula, ou do ponto, né, no caso, e o decimal que vai até 28 casas decimais. Se eu vim aqui, ó, por exemplo, no float, e eu colocar, sei lá, ele tem 7, né? Se eu colocar mais uma casa decimal, que é o número 5, ele vai ignorar o 5. Ó, perceba que eu coloquei o 5 aqui, ó, ele ignorou, porque ele só aceita até 7 casas decimais. Então, para o C Sharp, esse número a mais não é suportado, então ele vai ignorar. A mesma coisa aqui para o double, ó, ele aceita até 15 casas decimais. Então, se eu colocar aqui mais um número, por exemplo, 2, né, ele iria para 16 números. Só que 16 números não é suportado, então, eu vou rodar aqui de novo, ó, ele continua mostrando até o 3. O 2 aqui ele ignorou. A mesma coisa para o décimo. Se eu vim aqui colocar 2 também, ele iria de 28 casas decimais suportada para 29. Não suporta 29. Então a gente vai rodar aqui. E também, ó, ele ignorou o nosso 2 ali no final. Então esses são os limites, né, vamos dizer assim, de cada tipo de variável aqui. Quando usar cada uma, por exemplo, né? O float e até o double você pode utilizar quando você está fazendo uns cálculos um pouco mais complexo, né? Ou quando você está trabalhando com, por exemplo, medidas, né? Quando você quer trabalhar com medidas, por exemplo, medidas de uma porta, por exemplo. A porta tem 2 metros de altura por, vamos supor, 2,10 de altura por 70.5 de largura. Então você pode usar tanto o double quanto o float, tá? Aqui eu coloquei 2, mas você pode colocar mais números aqui, né? 22, colocar aqui também a 22, tá bom? Então o float e o double é o mais utilizado para medidas e para cálculos assim um pouco mais complexo, né? Que precisa ter os números quebrados aqui. O decimal ele é mais utilizado, pessoal, quando a gente está usando valores. Se você for entrar em qualquer site de compras, ali na tela ele vai aparecer o número quebrado ali, né? Por exemplo, um produto de R$ 50. Mas lá no banco, esse número lá, ele está como tipo decimal, tá bom? Tanto que se eu colocar aqui, ó, vamos supor que eu quero colocar R$ 22,50. Vou colocar aqui, vou mostrar aqui na tela. Ó, R$ 22,50. Aqui eu coloquei, né, 22,333. Esses números aqui, ó, são a nossa precisão, tá bom? São a nossa precisão. Então, tudo depois da vírgula aqui é a nossa precisão, porque às vezes você quer mais de 2 números depois da casa decimal. Vamos supor que você está fazendo um cálculo que
não pode ter só 2,3, você quer 0,333 e assim vai. Então depende de cada ocasião, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente pode estar falando aqui. Cada número, por exemplo, ele tem um tamanho máximo, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, que o tipo int no C Sharp você consegue ver qual que é o máximo que esse número suporta. No C Sharp, o tipo int aqui, ó, ele aceita até 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647 mil. Esse é o número máximo que ele suporta. Tanto se eu colocar aqui, ó, uma variável. Opa, saiu aqui da câmera. Esqueci que se eu apertar o tab aqui no meu teclado ele esconde a minha câmera. Se eu colocar aqui uma variável do tipo inteiro, tá? Vou chamar ela aqui de teste, só pra gente ver aqui, ó. Eu vou colocar o número máximo suportado do C Sharp, aqui, ó. 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647. Ele não está reclamando aqui, tá? Ele só está com esse negócio aqui porque não estou usando essa variável para nada, né? Mas aqui, ó, tá ok. Se eu vim aqui e colocar um 8, ele já não suporta, ele já reclama, ó. Ele está falando que aqui, ó, seria bom nesse caso eu usar o int, porque o int, eu até fiz uma colinha aqui, pessoal, que eu achei um site muito, aqui do Stack Overflow mesmo, que eu estava pegando a referência, e aqui ele mostra pra gente, ó, que o número inteiro, ele suporta aqui, ó, de menos 2 bilhões até 2 bilhões positivo. O tipo int, ele suporta de 0 até 4 bilhões, então se eu pegar esse número aqui do int, ó, ou até posso pegar aqui, ou vou mudar aqui para o int, tá? O int. Ó, aí ele não reclama, tá bom? Agora, se eu vir aqui no meu int e mudar o valor máximo dele é isso aqui, tá bom? 4 bilhões 294 mil milhões 667.295. Se eu vim aqui colocar um 6, ele já vai reclamar, porque o valor máximo dele já foi estourado. Então, nesse caso aqui, ele vai pedir o quê? Um tipo long. Então, se eu colocar aqui um tipo long, ele vai aceitar esse número aqui. Só que se a gente for lá no tipo long aqui, ó, o tipo long suporta até 9 bilhões. Então, se eu pegar esse número 9 bilhões aqui, na verdade, 9 bilhões não, pessoal. Ele aceita 9 trilhões. Se eu não tiver enganado, aqui é 9 trilhões. Bilhões. Olha, confesso que agora até eu fiquei perdido aqui, mas se não for 9 trilha aqui, deve ser quintilhões aqui, cara. É um número absurdamente grande, muito grande. Então, eu vou colocar aqui o... Opa, não sei se eu copiei tudo, não. Eu vou copiar aqui o máximo, o valor máximo do long, tipo long, e vou colocar aqui, ó. Vou tirar essas vírgulas porque ele não é número que aceita casas quebradas, tá? Então tá aqui, ó. Long. Deixa eu ver só aqui. Aqui na verdade ele já estourou, né? Na verdade acho que eu peguei o tipo errado aqui. Aqui eu preciso do tipo ulong. Então só vamos colocar um U aqui na frente. Aí ele aceita. Se eu já vim aqui colocar de um 8 para 9. Ah não, aqui ele vai aceitar porque o long, pessoal, ele vai até 18 aqui, ó. Então eu vou copiar o 18 para vocês entenderem que cada tipo de número, cada tipo de variável numérico aqui, ele tem um valor máximo que suporta, tá bom? Então, claro que dificilmente a gente vai estar usando os valores assim tão alto no dia a dia, mas é só para vocês entenderem que cada tipo de variável aqui suporta um valor máximo, tá? O tipo inteiro aqui, a gente sabe que ele suporta 2 bilhões e uns quebrado. O tipo float, ele suporta, olhando aqui, aproximadamente, aqui ele não colocou um número muito preciso para mim, mas se eu não me engano ele também é na casa dos bilhões. Acho que tanto o double quanto o float é na casa dos bilhões também, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, double. No C Sharp a gente pode descobrir o máximo que ele suporta colocando o tipo da variável max. Então ele vai mostrar pra mim aqui, ó. Eu vou salvar e vou rodar. Aqui ele mostra pra mim, ó.
o tamanho máximo que ele suporta. Ele, na verdade, é bem mais que isso aqui, é por causa que eu acho que eu não consegui, ele não conseguiu interpretar aqui o valor máximo, daí ele jogou essa letra aqui com número, né? Mas ele suporta bem mais que o tipo inteiro. O decimal, deixa eu ver se a gente consegue pegar o decimal aqui. Double. Pega aqui, ó, decimal. Qual que é o valor máximo dele? A gente tem esse número grandão aqui, ó. Tá vendo? Não vou nem tentar adivinhar aqui, mas é um número absurdamente grande, tá bom? Então, cada tipo de variável aqui, pessoal, a gente sabe que ele suporta um valor máximo, né? Que se você colocar um número ali que já estoure o valor máximo dele, o C# já vai reclamar, tá bom? Então, vamos recapitular aqui, né? A gente sabe que o nosso número inteiro só aceita número, não é número inteiro, nada de número quebrado. O nosso float e o double, eles aceitam número quebrado, assim como também o décimo, tá? A diferença dos três aqui, os três aceitam números quebrados, só que a diferença é que o float ele só vai até 7 casas decimais depois da vírgula, né? No caso aqui do ponto, né? O double ele só vai até 15 casas decimais depois da vírgula, e o decimal ele vai até 28 casas decimais depois da vírgula, tá bom? Qualquer coisa que você colocar que estoure também essa regra, ele vai ignorar o número. Então, e lembrando que todos esses tipos aqui não aceitam texto, né? Qualquer coisa que eu venha aqui colocar um texto, por exemplo, ó, aqui vamos supor que isso aqui é um texto, né? Eu coloquei um nome aqui, um número aqui, mas poderia ser um texto qualquer. Ele não aceita. São tipos que só aceitam somente números, tá bom? Então, no dia a dia do programador, são praticamente esses aqui os tipos mais usados no nosso dia a dia. Dificilmente aqui a gente vai estar usando, por exemplo, o int, o short, o long, que mais aqui, CSByte, dificilmente. Isso aqui geralmente é em outros casos mais específicos, talvez em C++ você vai usar esses tipos aqui. Mas no nosso dia a dia aqui como programador back-end, esses são os tipos mais usados aqui, tá bom? Esses quatro. Int, inteiro, né? O float, que é o nosso ponto flutuante, o double, que também é um ponto flutuante, e o decimal, que também é um ponto flutuante, tá bom? Por esse vídeo é isso. Aí agora no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os tipos de variáveis do tipo texto, tá bom? A gente falou até aqui sobre as variáveis do tipo numérico, e agora a gente vai falar das variáveis do tipo texto. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!